Oi, tudo bem? Quero mostrar alguns livros sobre escritores ou de escritores que eu tenho aqui, acho que só dois livros que são do mesmo escritor. Primeiro, este livro aqui, Amor a Roma, do Afonso Arinos de Melo. Então nós temos como que um diário e descrição de uma viagem que o Afonso Arinos faz a Roma, nos aproximando desta belíssima cidade. Aqui tem um desenho, né, de Joanita Blanc, do Afonso Arinos. Temos também algumas gravuras, como aqui a Fontana di Trevi. Nesse livro nós passeamos por Roma junto com o grande Arinos, Afonso Arinos de Melo Franco. Tenho muito amor por esse livro, porque é como se estivéssemos ali na Itália, né, com ele, em Roma. Tem esta biografia importante do O Anjo Pornográfico, A Vida de Nelson Rodrigues. Biografia do Nelson Rodrigues, escrita pelo Rui Castro. O que eu gosto demais nessa biografia é o panorama que ele traça do Rio, do contexto da época, da intelectualidade do Rio de Janeiro. Temos algumas fotos e a vida do Nelson Rodrigues é bem trágica. Aqui uma foto dele. Nelson Rodrigues nasce em 1912 e morre em 1980. Eu só tenho isso sobre ele. Sobre um outro escritor, eu tenho essa biografia do Austregésilo de Ataíde, O Século de um Liberal. Também com fotos. O autor são dois, o Cícero Sandroni e a Laura Constância A. Sandroni. Também com fotos, como eu já disse. O Austregésilo de Ataíde, aqui ele, 1929. Ele é o próprio final do século XIX, início do XX. Ele é o homem, né, que traz aí toda essa inteligência. É um cérebro pensante, né, no último volume, no último grau, né? Uma foto dele aqui. Nessa foto ele está com Josué Montello e o Antônio Alais. Que homem, que biografia interessante, importante para entendermos aí o Brasil, a cultura brasileira. Tenho do José Mindlin, 2 livros lindos demais. Esse aqui, No Mundo dos Livros, ele conta a sua trajetória, uma coisa mais simplificada. E aqui, além, uma vida entre livros, reencontros com o tempo, além de trazer um pouco da sua experiência, ou muito dela, olha que coisa linda, ele traz obras que fizeram parte, assim, da sua vida, obras raras. Isso aqui eu quero mostrar com calma, esse livro, ele é muito bonito. Isso aqui é um sonho, ter esse livro aqui. Os livros dele se transformaram na biblioteca brasiliana, não é isso? Aqui o Sabadoile. O que é isso, né? Vocês perguntam. São reuniões de alguns literatos aí desse período na casa do Doyle, Plínio Doyle. Aqui, História de uma Confraria Literária, reportagem de Homero Senna. Então, na casa do Plínio Doyle,
do Plínio Doyle reuniam, entre tantos outros, o Drummond para discutir literatura no sábado. Então, Sabadoile. Tem várias fotos aqui desse pessoal, né, frequentando ali esta casa. Eis um livro de leitura aliciante, diz aqui. A gente começa a ler e não quer parar. Por que será que isso acontece? Porque o autor, com muita habilidade, soube costurar os melhores trechos, quando não a íntegra, das atas do Sabadoile. No período áureo da existência dessa curiosa confraria literária. Muitos talvez não saibam, né, que esses autores se reuniam nesta casa para falar de literatura. Mas que misteriosas atas são essas e de onde foram extraídas? Para bem compreendermos o sentido desta publicação agora reeditada, é preciso saber o que foi o Sabadoile e qual a história de suas atas. Ninguém definiu melhor as reuniões em casa de Plínio Doyle do que um de seus frequentadores mais assíduos e talvez o seu inspirador, Carlos Drummond de Andrade. Então ele vai dizer: não se pode dizer que se trata de uma microassembleia de literatos, mas antes da confluência de profissionais de variadas origens, professores, advogados, cientistas, homens públicos, além dos propriamente ditos poetas, contistas, romancistas e ensaístas, que se oferecem algumas horas de vida em comum. Os aficionados do Sabadoile era assim, um pouco como aquele inglês que estava pescando à margem de um riacho. Passou um morador, aquele já terminou a fala de Drummond. Passou um morador do lugar e lhe disse: neste riacho você não vai pescar nada, porque eles não têm peixe. No matter, não tem importância, respondeu-lhe o homem da vara. Eu não quero apanhar peixe, só quero pescar. Isto para dizer que os amigos de Plínio Doyle se reuniam em sua casa semanalmente, sem nenhum propósito prático ou utilitário. Não esperava obter vantagens de qualquer espécie nem fazer negócios. Era o simples prazer da convivência e da boa conversa, descompromissada e cordial, que os atraía. Seria preciso não conhecer, porém, o colecionador e bibliófilo que promovia aqueles encontros, admitir que ele, tendo em sua casa todos os sábados um conjunto de amigos que incluía diversos grandes escritores, deixasse de descobrir um meio de lhes recolher ibidomadariamente os autógrafos e também o comentário em prosa e verso dos principais acontecimentos da semana. Assim nasceram as atas do Sabadoile, zelosamente guardadas em grossos volumes encadernados com capricho. E já se disse ser impossível reconstruir a vida literária do Rio de Janeiro, no período em que se reuniu essa tão falada coterie, sem recorrer a elas. Das escritas em 1972, ano que eu nasci, quando foram oficialmente instituídas, até 1984, dá-nos Homero Senna neste volume um atraente resumo, fazendo transcrições do que de melhor produziram ali verdadeiros cobras das letras. Organizou ele um florilégio cuja leitura extremamente leve e agradável sabe ser ao mesmo tempo útil e instrutiva. É como se você estivesse passeando ali naquela casa todo sábado com esses autores, escritores, convivendo com esses homens das letras do Brasil. Muito bom isso aqui. E por fim, quero mostrar 2 livros que eu comprei e chegaram essa semana, do Graciliano Ramos, que estava faltando na minha coleção, que eu mostrei em um outro vídeo aí dias atrás. Infância, olha que capa linda, e Insônia. Infância e Insônia são os 2 que eu queria muito ter na coleção, porque eu estou lendo à medida, assim, a sua obra à medida que elas aparecem nas suas cartas. Estou lendo as cartas também, quero fazer essa viagem aí pela obra do Graciliano este ano e de tantos outros. Então, se vocês perceberam, eu fiz assim, estou fazendo ainda, né, vários vídeos sobre livros de autores, de escritores brasileiros que eu tenho na minha coleção e que eu amo. Eu ainda não tenho, que eu quero adquirir, Memórias de um Sargento de Milícias, que eu acho um livro importante para a literatura, e também o Ateneu, do Raul Pompeia. São livros importantes demais para a gente, e eu gosto da escrita desses caras, né? Desses escritores. O Memórias de um Sargento de Milícias é do Manuel de Almeida, esqueci o nome agora completo. Então, assim, eles enriquecem a nossa vida literária, nos ajudam a compreender o Brasil, o mundo e nós mesmos.
Um abraço, até mais.